E se eu te falar que o vilão mais complexo de Jujutsu Kaisen nasceu, na verdade, nos anos 90, com outro nome, outro uniforme, mas com o mesmo ideal quebrado? Hoje, no Na Minha Tela, vamos revelar a Síndrome de Sensui, o DNA narrativo que conecta Yu Yu Hakusho ao antagonista mais fascinante de Jujutsu Kaisen. Você se lembra de Shinobi Sensui? O detetive sobrenatural, o herói da justiça absoluta que, ao olhar de perto a natureza humana, viu seu mundo cair e ele não foi só um vilão, foi uma ferida exposta. Agora, avance 2 décadas e Jujutsu Kaisen você sente o eco? Aquele feiticeiro brilhante, popular, com uma moral inabalável, até que a realidade mostra seu rosto mais cruel e o ideal se transforma em uma lâmina. Coincidência? Ou estamos diante do mesmo arquétipo, renascido para uma nova geração? Hoje vamos destrinchar a Síndrome de Sensui, um padrão que começa com fé na humanidade, passa por um choque moral irreparável e termina em uma cruzada contra os mesmos que jurou proteger. Em Yu Yu Hakusho, isso teve um nome e uma fita, o Capítulo Negro. Em Jujutsu Kaisen, a história ganha outra máscara, mas o coração é o mesmo. Quando a compaixão falha, a maior maldição nasce. Porque essa fórmula funciona tão bem? Porque ela espelha uma verdade desconfortável. Nós admiramos quem acredita no bem, mas não conseguimos desviar o olhar quando esse mesmo ideal se corrompe. Sensui Geto nos encara com a mesma pergunta impossível: vale a pena salvar o mundo? Se o preço é odiar as pessoas que vivem nele? Se você curte análise de personagem, veio ao lugar certo. Se ama Jujutsu Kaisen e quer entender suas raízes, melhor ainda. Fique comigo, porque hoje vamos apontar o momento exato em que Jujutsu Kaisen deixa de apenas homenagear e passa a subverter o legado de Sensui. Nossa história começa nos anos 90. O nome dele era Shinobi Sensui. Ele era o protetor perfeito, convicção inabalável, senso de justiça afiado, um manual de moralidade 100 páginas cinzentas. Para ele, a regra era simples: monstros são monstros, humanos são humanos. Proteger a humanidade era sua missão sagrada. A promessa estava feita, mas toda promessa tem um preço quando encontra o mundo real. Sensui testemunha o pior da nossa espécie: crueldade sem máscara, sadismo filmado, um infame capítulo negro, esfregando na sua cara que o mal não tem um único rosto. E é aqui que o arquétipo nasce, o paciente zero da nossa síndrome. O protetor idealista que, ao ver a primeira rachadura, não consegue mais consertar o vidro. A compaixão vira cálculo, o escudo vira lâmina, e a pergunta que ele se faz muda de como salvar os humanos para por que eles merecem ser salvos. Todo colapso tem um dia zero. Para Shinobi Sensui, esse dia tem nome e ruído: o banquete do mal, a infame fita do capítulo negro. Aquilo não era apenas violência, era a curadoria da hipocrisia humana. Tortura como entretenimento, crueldade celebrada, pessoas comuns empilhando atrocidades sem precisar de chifres ou presas. Naquela tela, Sensui não vê demônios, ele vê humanos. E quando o protetor perfeito percebe que a espécie que ele jurou defender também fabrica o mal, ele se combate. Algo morre ali, e não é a empatia, é a crença. O herói idealista assiste ao seu veredito. A fronteira entre inocentes e monstros nunca existiu como ele imaginava. O gatilho dispara. A promessa se estilhaça. Quase 2 décadas depois, a história aciona o mesmo mecanismo, mas com outra máscara. O nome dela era Riku Amanai, uma adolescente transformada em oferta para manter a ordem, um sacrifício que um sistema inteiro chamava de necessário. Geto parte para proteger, cumpre cada passo, acompanha Riku escolher viver, e então o tiro. A escolha dela é quebrada em 1 segundo, mas o que vem a seguir é o detalhe que muda tudo: aplausos. Uma seita de não feiticeiros celebrando a morte como um rito sagrado, uma causa justa. Repare bem, o gatilho não é apenas a violência, é a apoteose da hipocrisia. É o mesmo veneno que adoeceu Sensui, mas servido em uma taça diferente. A partir dali, Geto manifesta os sintomas clássicos da Síndrome de Sensui:
A náusea moral ao desempenhar seu papel, a repulsa física de ter que engolir maldições para proteger aqueles que o julgam, cobram e aplaudem o sacrifício alheio, a pergunta que nasce em sua mente é gêmea da de Sensui. Por que devo me sacrificar por quem sustenta o que me destrói? O diagnóstico se repete quando a hipocrisia humana vira a norma e recebe palmas. A bússola do idealismo enlouquece. E a saída mais tentadora é redefinir o humano como o verdadeiro obstáculo. A anatomia do gatilho é a mesma, um evento-chave que desmonta a ilusão, a validação social da crueldade e, por fim, a reordenação moral, onde o herói troca a proteção pela exclusão. No fim, a síndrome não nasce do contato com os monstros, nasce do contato conosco. Sensui assinou o laudo. Geto confirmou o padrão. 2 casos, mesma origem. Quando a humanidade celebra aquilo que deveria condenar, o herói assiste ao funeral da própria promessa. E é nesse velório que a vilania encontra uma razão que, para quem perdeu a fé, parece lógica demais. Avance quase 2 décadas, o nome dele é Suguru Geto. Ele é o feiticeiro Jujutsu exemplar. Talento, ética, propósito, sua filosofia é clara. Os fortes existem para proteger os fracos. A maldição deve ficar do lado de fora do coração. E é o mesmo molde, quase um eco perfeito. A mesma fé no bem, a mesma missão de proteger os vulneráveis, a mesma certeza de que existe uma linha clara entre o certo e o errado, até que o mundo, mais uma vez, cobra a fatura. Quando Geto encara a contradição, maldições que nascem de humanos, a hipocrisia do sistema, a morte aplaudida de uma inocente, a promessa racha exatamente no mesmo lugar. Ele olha ao redor e enxerga que Sensui viu antes, a humanidade como a fonte do mal que ele jurou combater. E a linguagem muda. Onde Sensui trocou a justiça pela sentença, Geto troca a proteção pelo elitismo. Os não-feiticeiros tornam-se o problema a ser eliminado. É a mesma estrutura, o mesmo colapso, só que com uma nova máscara. Você percebe o padrão? Primeiro a promessa, salvar as pessoas. Depois o choque moral, descobrir que as pessoas criam o mal. E por fim, a virada ideológica, redefinir quem de fato merece ser salvo. Sensui desenhou um mapa. Geto caminhou por ele, com uma precisão assustadora. A síndrome de Sensui não é sobre vilania, é sobre desencanto. É sobre o momento exato em que o herói se pergunta: se proteger o mundo significa abraçar a podridão dele, então em quem eu estou me tornando? É aqui que nasce o nosso fascínio. Não estamos assistindo a monstros, mas a ex-protetores tentando sobreviver ao próprio ideal esmagado. Quando a promessa quebra e o gatilho dispara, nasce a justiça segundo a síndrome. Primeira versão original, Shinobi Sensui, a filosofia dele é a manifestação primária da doença, punição total. Se a humanidade é a fonte do mal, então que vem o veredito final. Sensui não quer reformar o sistema, ele quer encerrar o caso. Seu plano apocalíptico é a abertura do túnel para o Makai. Tudo aponta para um julgamento sem apelação. Para ele, o pecado é estrutural e a sentença inevitável. Agora observem como o Jujutsu Kaisen pega esse mesmo diagnóstico e o atualiza. Suguru Geto não propõe extinguir o mundo, ele propõe substituí-lo. Se as maldições nascem da energia negativa dos não-feiticeiros, a cura seria um mundo habitado apenas por feiticeiros. Onde Sensui mira o fim, Geto planeja um reset seletivo. Ele quer remover a fonte do problema e deixar apenas aqueles que compreendem e controlam o sobrenatural. Percebe o salto conceitual? A síndrome evolui do extermínio para a higienização social. É uma variação da mesma doença, mas com um método aprimorado. Vamos colocar lado a lado. A justiça de Sensui é punir a humanidade inteira pelo seu crime original. Seu método é o colapso, o juízo final. Sua utopia prometida não existe. A justiça de Geto é filtrar a humanidade, eliminar quem gera a poluição espiritual. Seu método é a engenharia social, cultos, política e movimentos calculados. Sua utopia, um futuro limpo.
mas exclusivo, um paraíso reservado. Essa virada é o ponto em que Jujutsu Kaisen recria e refina o conceito de Togashi. A síndrome continua sendo o ódio justificado pelo desencanto, mas a proposta de justiça muda. Sai a destruição, entra a curadoria do mundo. E essa nova versão é mais sutil, mais sedutora e por isso mesmo mais perigosa, porque ele chama de paz o que na verdade é exclusão e vende como cura o que é, em essência, eugenia mística. No fim, Sensui e Geto defendem teses irmãs. O mundo comum é o problema. A diferença é que Sensui fecha o livro, Geto apenas reescreve o índice, decidindo quem entra, quem sai e quem tem direito ao amanhã. E é nesse movimento que Jujutsu Kaisen não só presta homenagem, mas aprimora o pesadelo. Esta é a Síndrome de Sensui 2.0, com embalagem nova, lógica fria e uma promessa que soa razoável o suficiente para convencer, justamente aqueles que também estão cansados de prometer. Se a Síndrome de Sensui é uma ferida, cada um inventou um curativo diferente para não sangrar em público. A pergunta é simples e incômoda. Como eles racionalizaram o irracional? Começamos por Sensui. Diante do choque, ele não muda de ideia, ele muda de voz. As múltiplas personalidades surgem como um cofre com várias gavetas. Uma se abre para a violência, outra para a estratégia, outra para a compaixão. E a dissociação como mecanismo de sobrevivência é fatiar a própria consciência para que nenhuma parte precise carregar o peso inteiro do pecado. Quando a mão suja de sangue pertence a outra pessoa, dentro de você, a culpa é contabilizada, não integrada. É uma solução elegante e terrível. O juiz permanece puro porque o carrasco não é ele. A moral não é debatida, é terceirizada. Sensui fragmenta o eu para continuar acreditando que ainda existe um eu digno de salvação. Agora Geto escolhe outro caminho, mais direto, e por isso mesmo, mais contagioso. Em vez de dividir a si mesmo, ele divide o mundo. É o pensamento polarizado em sua forma mais pura, feiticeiros de um lado, humanos do outro. Se a maldição nasce do humano comum, então eliminar o humano comum é sanear. A violência se torna uma lógica sanitária, uma espécie de higiene espiritual, que soa fria e racional. Não há culpa a repartir, porque não há vítima a reconhecer. Quando o outro é reduzido a um rótulo, não dói. A linguagem resolve o conflito antes que a consciência reclame. Eles não são gente, logo os meios se justificam. O mesmo problema, defesas opostas. Sensui internaliza e fraciona a culpa. Seu truque psicológico é: eu não fiz, uma parte de mim fez. O custo, ele vive em pedaços, correndo o risco de implodir por dentro. Geto externaliza e simplifica a culpa. Seu truque é: eu fiz, mas não foi contra pessoas. O custo, ele vive inteiro, mas endurecido, correndo o risco de explodir para fora, contagiando outras com sua ideologia. Repare como Jujutsu Kaisen moderniza o sistema. Sensui inventa um labirinto mental para poder continuar. Geto inventa uma gramática moral que lhe permite avançar sem olhar para trás. Um recorta a si mesmo, o outro recorta a realidade. O resultado é o mesmo. O herói idealista encontra uma forma de não sentir o peso da própria contradição. E a pergunta final fica para você. Quem é mais perigoso? Aquele que já não se reconhece por inteiro ou aquele que se reconhece demais e decide que o resto do mundo é que não conta? No fim, toda jornada tem um último passo. A de Sensui termina contra Yusuke, mas sua derrota revela algo mais profundo. Ele já estava condenado, o corpo falhando, o coração decidido. Pela boca de quem o conhecia por dentro, nós descobrimos a verdade. Sensui só queria morrer no mundo dos demônios. Não como uma fuga, mas como um veredito de alguém que não encontrou mais lugar entre os humanos. Sua morte é um epitáfio silencioso. A jornada de Geto, por sua vez, termina nas mãos de Yuta, mas seu fim é selado por seu melhor amigo, Satoru Gojo. É uma cena que dói, porque não é apenas a morte de um antagonista, é o colapso da amizade que um dia simbolizou o ideal original. Se Sensui escolheu um túmulo simbólico, Geto recebeu uma sentença íntima, o abraço frio da realidade.
pelas mãos da única pessoa que um dia acreditou junto com ele. No fim das contas, Sensui e Geto são anjos caídos, personagens que amaram tanto a ideia da justiça que aceitaram se tornar monstros para alcançá-la. Um escolheu a punição, o outro a substituição, mas a raiz da dor é a mesma, a de olhar para a hipocrisia humana e não conseguir perdoá-la. Eles nos forçam a encarar uma pergunta que não cabe em respostas fáceis. Até onde a humanidade pode ir antes de não merecer mais ser salva? E por fim, a ideia distorcida da realidade só comprova como os dois estavam errados e como uma dor pode distorcer a realidade e nossos ideais. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Agora a conversa é com você. Qual dos dois personagens você considera mais trágico e por quê? Deixe sua leitura aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise comparativa e quer ver mais vídeos assim, comente aqui embaixo e sugira outros personagens que você gostaria de ver frente a frente. Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas. E confira o vídeo recomendado aqui do lado. Obrigado por ficar até o fim e até a próxima.